Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num sistema de mensagens do nosso corpo que ele é tão poderoso que a mesma molécula pode tanto salvar uma vida quanto ser a base para uma arma química. É isso mesmo, a gente está falando da farmacologia colinérgica, um mundo onde a linha que separa o remédio do veneno é muito tênue. E para começar, já lanço uma pergunta. Qual seria a única molécula que está por trás de cada movimento, cada memória que se forma e, olha só, até da produção de saliva? A resposta, que é a grande estrela da nossa conversa de hoje, é a acetilcolina. Ela é a chave de tudo no sistema colinérgico. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje, ok? A gente começa entendendo o sistema e o seu mensageiro principal. Depois, vamos ver como os fármacos podem, digamos, imitar ou proteger esse mensageiro. Aí a gente vai explorar a diferença crucial entre uma ajuda que é temporária e um bloqueio que é permanente. E para fechar, a gente entra no cenário de crise, o que acontece no envenenamento e como é que os antídotos fazem um verdadeiro resgate bioquímico. Vamos lá, começando pelo básico. Primeira parte, o sistema colinérgico. Porque, para entender como os fármacos funcionam, primeiro a gente precisa conhecer bem quem eles estão tentando influenciar, o mensageiro. Apresento a vocês a acetilcolina, ou ACA para os íntimos. Pensa nela como se fosse o pedal de freio do corpo. É ela que está no comando das funções de descansar e digerir. Sabe? É ela que acalma o coração depois de um susto, que ativa o sistema digestivo depois de comer e que contrai as pupilas quando tem muita luz. É um neurotransmissor que mantém tudo em equilíbrio no nosso dia a dia. E olha ela aí! Essa é a carinha química dela. Mas calma, não precisa se preocupar com os detalhes da química, tá? O ponto principal aqui é que toda a farmacologia que a gente vai discutir hoje, de remédios a venenos, tudo se resume a criar moléculas que vão interagir com o sistema dessa pequena estrutura aí. Certo. Então, se o objetivo é aumentar a atividade colinérgica, existem basicamente duas estratégias principais, como a gente pode ver aqui. A primeira, a ação direta, é como se a gente enviasse clones da acetilcolina para fazer o trabalho dela. Já a segunda, a ação indireta, é um pouco mais sutil. Em vez de botar mais mensageiros na jogada, a gente simplesmente desativa a equipe de limpeza que remove a acetilcolina original. O resultado, a mensagem dela dura muito mais tempo. Vamos focar na primeira estratégia então. Segunda parte, fármacos de ação direta. Dá para pensar neles como os imitadores ou, os sócias moleculares. Esses imitadores se apresentam em duas formas principais. De um lado, os ésteres de colina, que quimicamente são bem parecidos com a própria acetilcolina, como o betanecol. Do outro, os alcaloides, que são compostos que vêm de plantas, como a pilocarpina. A pilocarpina é o exemplo perfeito de um imitador em ação. Quando ela se liga direto nos receptores de acetilcolina lá no olho, ela age exatamente como a ACH faria, causando a contração da pupila. E esse simples ato mecânico abre as vias de drenagem do olho, o que alivia aquela pressão perigosa em pacientes com glaucoma. Um imitador que literalmente salva a visão. Agora vamos para a segunda estratégia, que é bem diferente. Parte 3. Fármacos de ação indireta. Se os primeiros eram os imitadores, estes aqui são os amplificadores. Para um amplificador funcionar, ele precisa impedir que a ACH seja destruída. E quem é que faz essa destruição? É uma enzima chamada acetilcolinesterase, ou ACHE. Pensa nela como a tal da equipe de limpeza, que vai lá e remove a ACH da sinapse para encerrar o sinal. A lógica aqui é brilhante de tão simples. Se a acetilcolinesterase está o tempo todo comendo acetilcolina para acabar com o sinal, o que será que acontece se a gente bloquear quem come? Pois é, a mensagem da acetilcolina fica ativa por mais tempo, o que resulta num sinal mais forte e mais prolongado. No fundo, os fármacos de ação indireta são inibidores da equipe de limpeza. E é aqui que a história fica dramática, porque nem todos os amplificadores são iguais. Existe uma diferença crucial entre eles que nos leva à quarta parte, reversível versus irreversível, o ajudante e o vilão. Esse slide aqui mostra essa dualidade de um jeito bem chocante. À esquerda, a gente tem a neoestigmina. É um inibidor que se liga e depois se solta da enzima. Ele dá um impulso temporário, devolvendo a força muscular para pacientes com miastenia graves, um verdadeiro herói terapêutico. Já à direita, o gassaren. Ele se liga à mesmíssima enzima, só que ele nunca mais solta. E isso causa paralisia e morte, um vilão absoluto. O alvo é o mesmo, a permanência da ligação é a diferença entre a vida e a morte. Então, qual é a diferença fundamental?
Os inibidores reversíveis, tipo os carbamatos, são como uma chave que entra na fechadura da enzima, gira e depois sai. A enzima fica ocupada por um tempo, mas depois volta ao normal. Agora, os inibidores irreversíveis, os organofosforados, são como uma chave que é soldada dentro da fechadura. A ligação é para sempre. A enzima é destruída e ponto final. Isso nos leva, claro, ao clímax da nossa história, o que acontece quando o sistema é totalmente sobrecarregado por esses inibidores irreversíveis. Parte 5, intoxicação e antídotos. A crise e o resgate. Quando a acetilcolina é nocauteada de forma permanente, o resultado é o caos. A acetilcolina, sem a equipe de limpeza para tirá-la de lá, começa a se acumular na sinapse. É como uma inundação de mensagens que sobrecarrega completamente os receptores. Esse estado de superestimulação tóxica é uma emergência médica chamada de crise colinérgica. Os sintomas são exatamente o que se espera de um sistema de descansar e digerir que enlouqueceu. Existe até um mnemônico famoso para ajudar a lembrar, o Dumbbells. Pensa só, diarreia, urinação, miose, que são as pupilas supercontraídas, broncoconstrição, que dificulta a respiração, bradicardia, o coração batendo devagar demais, vômito, lacrimejamento, salivação e suor. Basicamente, o corpo perde o controle de todas as suas secreções. É uma confusão generalizada. Mas, felizmente, existe um plano de resgate em 2 etapas. Primeiro, se usa a atropina. Ela funciona como um escudo, sabe? Ela vai lá e bloqueia os receptores de ACH para que eles não sejam bombardeados pelo excesso de estímulo. E depois entra em cena a pralidoxima, que é o verdadeiro antídoto da história. A tralidoxima é a ferramenta de resgate especializada. A estrutura molecular dela foi desenhada para uma única função: encontrar a enzima ACHE, que foi desativada pelo veneno, e quebrar quimicamente aquela ligação permanente. Fazendo isso, ela meio que ressuscita a enzima, permitindo que a equipe de limpeza volte a trabalhar. Mas tem um detalhe crucial: isso só funciona se for feito rápido, antes que a ligação com o veneno se torne, digamos, definitiva. Isso nos traz a nossa conclusão. A mesma via bioquímica, o mesmo sistema de mensagens que pode ser ajustado finamente para tratar doenças, pode ser sequestrado para virar uma arma. A diferença entre um remédio e um veneno, como a gente viu, não está no alvo, mas sim na intensidade e na permanência da ação. No fim das contas, tudo se resume a uma única palavra: controle. Entender essa dualidade? Bom, essa é a essência da farmacologia.